Olá pessoal, neste tutorial veremos como gerar aqui um efeito interessante de fade através de um texto usando uma textura gradiente. Vamos ver como isso é bem prático. Eu vou apagar o objeto cúbico usando o X, Delete, vou adicionar na área um objeto texto. Eu vou abrir as propriedades do texto. Aqui em Rotation X eu vou usar 90. Vou aumentar o raio que vai fazer com que a dimensão do texto seja maior. Pronto, fechando as propriedades, eu vou vir aqui no Gizmo, clicar no ícone que representa aqui o pontinho verde, vai me dar a visão frontal ortográfica. Olhando o texto de frente, eu posso editá-lo de acordo com o meu interesse, usando a borrachinha do teclado, no modo de edição eu apago, e posso escrever aqui Fade. Posso retornar para Object Mode. Posso usar a tecla de atalho Tab. Aqui eu tenho o texto digitado e eu vou agora aplicar na área objeto, que vai ser um objeto do tipo empty. É aquele objeto vazio que serve como referência. Ele cria aqui um plain axis, tá ele aqui com a forma de uma cruz, e vamos agora trabalhar o que precisamos. Eu vou selecionar esse objeto aqui, vou entrar com ele no modo que é o modo renderizado. Eu preciso aplicar nele um material. Então vou vir aqui em material, clicar em New. O Blender já coloca de forma automática um material com a superfície do tipo Principal BSDF. Não é isso que eu quero. Eu vou só clicar aqui, vou usar um material do tipo Emission. Esse é um material luminoso. Vou dar um pouquinho mais de força aqui, deixando com fator 3. É necessário agora que eu faça o seguinte. Eu altere esse plano de fundo usando aqui o Word. Vou vir em Color, clicar no seletor de cores, e essa tarja da direita eu vou deixá-lo totalmente escurecido. Então eu tenho um texto, eu tenho o objeto que é o empty, e o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o efeito que vai me permitir criar aqui essa animação usando a textura de gradiência. Antes de fazer esse procedimento, eu peço a vocês que vocês venham aqui no modo Edit, que é o editar, na opção Preferences, que é as preferências de configuração do programa, cliquem e cliquem em Add-ons. Aqui onde eu tenho a lupinha, vocês vão clicar e vão escrever a palavra Node. Vão surgir alguns nodes aqui, ou complementos a serem ativados, e vocês vão ativar esse que tem o nome Node Wrangler. Nós vamos usar os recursos dele para fazer o efeito de forma mais rápida. Então, tendo já ativado, se vocês abrirem aqui à esquerda, vocês vão entender que ele tem uma diversidade aqui, ó, de show, que são teclas de atalhos que você pode utilizar para certos efeitos. Eu vou só fechar, e o que nós vamos fazer é estender essa janela de baixo, que é a timeline, mais para cima. Eu vou arrastar com a mãozinha na janela de cima aqui o texto para que ele fique centralizado. E nós vamos mudar a timeline para o painel do tipo Shader Editor. É aqui que está o painel que vai nos permitir ver os nodes do material aplicado. Antes de iniciar aqui, eu vou só desativar essa barra da direita, clicando a tecla N. Vou aproximar com o scroll e vou trazer esses materiais aqui mais para a direita. Bem, vocês vão notar que esse material aqui, se eu selecionar o texto em material, é o mesmo material que está aqui na barra da direita. Então é esse node que representa esse material que eu adicionei. Para poder fazer o efeito que eu preciso adicionar aqui uma textura que vai ser a textura do tipo gradiente. Então clico aqui, coloco a textura. Se eu usar a ligação do color com o color aqui, vocês vão perceber que o texto ele desaparece a sua textura. Então eu posso agora selecionar o gradiente texture com o botão esquerdo e usar o atalho que vai me permitir aplicar aquele recurso Node Wrangler. Quando eu uso o Ctrl T, ele já cria para mim de forma automática dois nodes aqui à esquerda do gradiente texture. Aqui eu posso manipular para fazer o efeito que eu preciso. Imagine agora que eu tenha que selecionar o empty. Ele está aqui selecionado. Eu vou ativar nele o Move, que é o transformador de movimento. Então eu uso a setinha vermelha, vou puxá-lo para cá, eu não tenho efeito nenhum sobre o texto. Mas, se eu selecionar o texto, vendo os materiais, na primeira opção chamada Texture Coordinate,
O que eu vou fazer é manusear a saída desse node, não pelo Generate, mas sim pela opção chamada Object. Então vocês vão fazer, na verdade, é o seguinte, é encostar o cursor nesse pontinho roxo, aqui ao lado da saída Object do Texture, e ligar na entrada Vector do Mapping. Até aqui nesse momento, por enquanto, percebam que se eu selecionar o Empty e movimentá-lo, eu não vou ter nenhum efeito sendo gerado aqui junto ao texto. Mas selecionando o texto e voltando ao Texture Coordinate, vocês vão ver que eu tenho aqui uma opção chamada Object. O que é isso? É o alvo de quem eu quero utilizar como o precursor aí do efeito. Quem é o objeto? O Empty. Então eu posso clicar nessa caixinha, escolher o objeto Empty, ou posso, se quiser, selecionar o conta-gotas e lá no Empty, como está muito escuro aqui, ó, eu vou colocar em cima, ele já selecionou o Empty, vocês vão ver que o Empty está aqui, ó, selecionado. O que é que eu posso fazer agora para criar o efeito que eu preciso? Selecionando o Empty, movimentando, vocês vão ver ó, que esse Empty vai criar o efeito de fade junto ao objeto. Ele está criando o efeito que vem da direita para a esquerda. Como é que eu posso animar esse efeito para fazer com que ele funcione numa animação? Nós vamos voltar esse painel de baixo para o modo Timeline. Eu posso arrastá-lo para baixo um pouco mais. Vamos fazer com que a nossa câmera fique de frente para o que vocês estão vendo aqui. É vir aqui no cabeçalho superior da 3D View, clicar em View, Align View, que é o alinhamento de vista, e vou usar essa opção chamada Align Active Camera to View. Se você tiver aquele teclado que tem os números à direita, vocês usam o atalho Ctrl Alt 0. Ele já vai fazer isso aqui, ele coloca a lente da câmera de frente. Agora o que eu preciso é simplesmente, com a câmera travada, utilizar o gizmo aqui da mãozinha para poder trazer o texto mais para cá e centralizá-lo. Se formos ver esse texto pelo renderizador, clicando em F12, essa é a visão que nós teremos do texto. Mas eu posso criar uma animação para fazer a abertura que eu preciso. Exemplo, aqui na timeline, no frame 1, eu vou trazer ele para cá e vou deixar o Empty nessa posição. Vou usar o cursor na área, vou digitar a tecla I e aqui eu vou inserir uma chave de animação do tipo Location. Pronto. Aqui na metade, que é 125, eu vou fazer com que esse Empty ele volte para essa posição, criando esse efeito aí Fade. Aqui agora, eu vou novamente com o cursor na área, clicar o I e seria a segunda chave de animação. Eu quero agora aqui no 250, esse Empty ele fique aqui, ó, nessa posição. E vou usar a tecla I. Location. Criei 3 chaves de animações posicionando o Empty em pontos distintos. Se eu voltar a animação, o passo que vocês vão ter aqui é esse. Ó. Ele abre e depois fecha a animação dentro do procedimento. Então, eu crio o efeito de uma forma simples, utilizando aí esse recurso. Fica aí a dica para vocês utilizarem alguma abertura no programa de vocês.